Oi, gente, bom dia. Tomando meu cafezinho aqui quando eu tive ideias, né, de falar em vídeo aqui o que eu quero falar hoje. Quando foi, em que momento específico foi em que tu se perdeu do teu caminho, do que tu quer ser, do que tu sonhava, do que tu queria? Em que momento o mundo externo começou a te subjugar de tal forma que hoje tu não sabe mais quem tu é? É verdade, o mundo que nós vivemos, com que nós interagimos no nosso dia a dia, ele exige que nós sejamos uma pessoa completamente diferente daquela que nós queríamos ser. E com isso, nós temos que criar uma persona para poder lidar com as exigências desse mundo. E nisso, a gente se perde, a gente não se conhece e a gente esquece que nós viemos aqui para nos conhecer, para nos desenvolvermos, para nós chegarmos mais perto da nossa fonte interna, do que a gente realmente é. E isso, se nós não prestarmos atenção, perdemos no meio do caminho. Perdemos no meio do caminho porque tá todo mundo na nossa volta dizendo o que a gente tem que ser, como que a gente tem que se comportar. Porque se nós não atendermos certas expectativas, nós não vamos ser bons o suficiente para arranjar um emprego, por exemplo. Então, em cima disso, de entrar no mercado do trabalho, um exemplo aqui, né? Entrar no mercado do trabalho, nós temos que montar uma personalidade toda que nos deixa desconfortáveis, tá? Não é o que a gente quer, não é o que a gente quer ser. E mesmo assim a gente tem que fazer. E não é que nós não tenhamos que ter responsabilidade, mas até que ponto eu vou ter que ter responsabilidade com uma coisa que não é o que eu quero pra mim, né? E aí nós entramos no diálogo de que o desenvolvimento do ser humano, ele é feito única, exclusivamente para respeitar o desenvolvimento no mercado de trabalho, da economia, né? Então, o nosso desenvolvimento interno, criativo, ele sempre vem em segundo plano, em último plano, eu diria, né? Porque nós temos que respeitar essa lógica externa de como o mundo funciona. E nisso, nós nos perdemos completamente. É impressionante, né? Então, qualquer crise existencial que nós tenhamos, e vai acontecer, não é exceção para ninguém que não tenha uma crise existencial. Não tem como não ter crise existencial se nós estamos em existência, e a existência não é o que a gente acha que ela é. Nos é ensinado algo sobre nós termos que nascer, nos desenvolvermos, ir trabalhar, casar, não sei o que lá. E aí a gente vai seguindo a vida. Só que no percorrer dessa jornada, a gente passa muito... Ninguém fala pra gente o quanto tempo a gente vai passar dentro da nossa cabeça questionando cada coisa que está acontecendo. Por que que isso se dá dessa maneira? Por que que eu não consigo me adaptar ao que as pessoas querem que eu seja? Por que que tem alguma coisa dentro de mim aqui que diz que não é pra ser assim? Que diz que isso tá errado? E as crises existenciais começam. Por que que a vida é assim? Por que que o universo é assim?
né? E em algum momento isso explode e a gente se perde. De novo, mais uma camada criada na gente sobre mais uma resposta que a gente não conseguiu alcançar. Tenho que comentar também que eu percebo que muito do sentimento de por que nós nos sentimos perdidos assim é porque nós pensamos muito no tempo linear, né, entre passado, presente e futuro. E eu não me vejo, não me coloco mais nessa perspectiva de passado, presente e futuro, até porque para mim não é mais uma realidade. Para mim, o passado foi o momento presente, o futuro vai ser o momento presente, só existe o momento presente, né? Então, nesse momento presente é o momento em que eu consigo pensar com mais clareza, sem ter que ficar presa ao passado ou às expectativas do futuro, porque elas não existem, né? A única coisa que eu posso fazer na minha vida é agora, aqui no presente, né? Pensar sobre mim, pensar sobre os outros, ser quem eu quero ser dentro das possibilidades que eu posso ser nesse momento, né? Ser verdadeiro pra mim, pelo menos no momento presente, que é o único que a gente tem, que a gente possa ser verdadeiro para nós mesmos no momento presente. Começar a fazer, sei lá, uma atividade ou ver vídeos que nos engajem, que nos desperte esse interesse, essa criatividade. Porque a vida, né, apesar do que o mundo externo diz pra gente em relação a que nós vamos ter tempo pra resolver as nossas coisas, às vezes não, porque a gente fica perdido nesse caminho de que no futuro vai dar tempo de fazer algo que esse futuro nunca vai chegar porque a gente tá sempre no presente, entende? Então, realmente, o momento sempre vai ser agora. O momento sempre vai ser agora. Então, pensa nisso que eu tô te falando em relação às tuas expectativas, em relação ao que tu deixaste de fazer, em relação ao que tu vê pra ti, como tu se enxerga, que a tua percepção em relação à vida, ela pode mudar. Ela não precisa ser dessa forma. A tua percepção, ela é maleável, né? A percepção pode mudar de uma forma para outra. E tu vieste aqui para esse mundo eu acredito nisso pelo menos, que nós viemos aqui nesse mundo para lembrar de que é esse o propósito. Conhecer quem nós somos. E entrar nesse contato com a nossa criatividade, de saber qual é a natureza da realidade, de poder aproveitar plenamente, ter atenção plena nas nossas atividades, no dia a dia, porque a vida é curta, ela é um sopro, de fato. Quando tu consegue alterar uma percepção para o momento presente, tu percebe quanto a vida ela é rápida, curta.